Então vamos lá, vamos de Liberta. O Bahia está classificado para a terceira fase da competição. Diante de uma Arena Fonte Nova lotada, o tricolor venceu o The Strongest por 3-0 no jogo de volta da segunda fase. Os gols foram marcados pelo uruguaio Lúcio Rodrigues e o atacante Ademir, que fez 2 vezes. Na próxima fase, a equipe vai enfrentar o Nublense do Chile ou Boston River do Uruguai. Ao meu lado ele, Antônio Lupe, que traz todas as informações do Guarani, que agora visa a Série C. Lupércio, bom dia! Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, um ótimo dia pra todo mundo que tá acompanhando o CBN Esportes. O Guarani agora só volta a jogar no mês de abril, data do início da Série C do Campeonato Brasileiro. A tabela ainda não foi divulgada pela CBF. Ontem, os jogadores se reapresentaram após o fim da primeira fase do Campeonato Paulista. O Guarani não conseguiu a classificação. Os jogadores foram liberados e retornam na semana que vem para começar mais uma pré-temporada, dessa vez antes da Série C do Campeonato Brasileiro. E olha que o Maurício Souza vai ter muito tempo para preparar a equipe e a diretoria buscar reforços para o treinador. O Bugrão é Série C de Brasileiro, muito tempo realmente para se preparar. NBA, depois da troca mais surpreendente da temporada da NBA, Luka Doncic encarou pela primeira vez o Dallas Mavericks, seu ex-time, na madrugada de hoje. E o esloveno atuou de forma impecável, saindo do confronto com um triplo-duplo. Foram 19 pontos, 15 rebotes e 12 assistências na vitória do Los Angeles Lakers por 107-99. Conseguiu assistir, Lupe? Não consegui. Pós meia-noite, né? Tarde demais. Eu fiquei sabendo caçando, agora. Aí deu mais ou menos 20 para meia-noite. Não deu jeito. Não, esses jogos são muito tardes, né? Mas jogaço. E o Luka Doncic arrebentou. Eu assisti ontem o terceiro episódio lá do Quadra de Ouro. Quadra de Ouro, que mostra a trajetória de algumas equipes no basquete das Olimpíadas, né? Aliás, eu tô no quarto episódio. Episódio. Então, muito legal. Pra quem gosta de basquete, fica aí a dica. Muito legal. Copa do Brasil, 6 jogos abriram a rodada da Copa do Brasil ontem. O Atlético Paranaense fez 2-0 no Pouso Alegre, fora de casa. O Juventude, olha a zebra aí, perdeu para o Maringá no Paraná por 1-0. O Atlético de Roger fez 2-1 no Barcelona de Ilhéus. O Vitória venceu o Maranhão por 1-0. O Criciúma bateu o Operário do Mato Grosso do Sul por 1-0. E olha a outra zebra aí, o Sport perdeu para o Operário de Várzea Grande nos pênaltis, 4-2, após empate sem gols no tempo normal. Lupe, hoje é dia de macaca na Copa do Brasil. A Ponte Preta enfrenta o Concórdia no estádio Domingos Machado de Lima, na cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina. Jogo único. Quem vencer, avança para a segunda fase. Em caso de empate, a decisão da vaga nos pênaltis. E quem vencer também vai colocar nos cofres R$1 milhão. Ontem a Ponte finalizou a preparação lá no CT da Chapecoense. Chapecó é bem pertinho de Concórdia. O técnico Alberto Valentim não vai contar com o Arthur. O jogador foi vetado pelo departamento médico. Então o treinador mexe em relação ao último jogo da primeira fase do Paulistão, quando a Ponte perdeu por 2-0 para a equipe do Bragantino. É vencer ou vencer, é decisão para a Ponte Preta, a primeira, logo no mês de fevereiro. Jogo importantíssimo, vale muito pra Macaca este duelo em Santa Catarina. E o futebol da região, o futebol raiz, está movimentado, hein? Pela Série A2, o Capivariano enfrenta o Juventus na Javari às 3h. Em Santos, o Primavera enfrenta a Portuguesa Santista no estádio Urico Múrcia com portões fechados, hein? A partida acontece às 8h. No mesmo horário, o 15 de Piracicaba enfrenta o São José lá no Vale do Paraíba. Pela 3, o Rio Branco recebe o Desportivo Brasil às 3h no Décio Vita. A Itapirense visita o Rio Preto às 3h também. E pela 4, União Barbarense vai a Barretos enfrentar os anfitriões às 8h. E a Fórmula 1, a primeira manhã de testes da pré-temporada da F1 2025 foi finalizada hoje no circuito de Sakhir, no Bahrein. Teve como protagonistas o passado e o futuro da Mercedes. Lewis Hamilton foi o centro das atenções ao debutar em uma sessão oficial como piloto da Ferrari.
Ele foi o 5º colocado na disputa, liderada justamente por seu substituto na Mercedes, Andrea Kimi Antonelli. E você pode participar do CBN Esportes através do nosso Zap Zap, o 19-9186-9070. 9186-9070. 11h14. O programa é comandado por ele, Valmir Bortoleto, e o homem dos streamings, o homem online é Daniel França. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h15, um rápido intervalo e na volta tudo sobre Liberta, divisões periféricas aqui de São Paulo, Copa do Brasil, a preparação da Macaca para a batalha de hoje contra o Concórdia. CBN Esportes Campinas. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. a rádio que toca notícia na nossa região. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h18, quarta-feira. Mário Quintino, bom dia. As ruas, as avenidas da nossa região. Fala, Carlão. Bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha, trazendo informações mais uma vez da Francisco Glicério. O nosso ouvinte encontra a movimentação intensa aqui na região central, principalmente na chegada para Moraes Salles e mais à frente, lembrando, tem obras de concretagem do pavimento de um ponto de ônibus perto ali da Uruguaiana. Atenção principalmente nesses dois trechos. A Rua da Abolição, por enquanto, é um bom caminho, tanto para quem vai no sentido do Swift, quanto para quem vem em direção do centro, por enquanto, ponto de parada só nos semáforos. Falando também da Rua Proença, que é um bom caminho em toda extensão. Vale a gente destacar também a Moraes Salles, que tem movimentação maior em direção da região central, principalmente na passagem pelo Laurão. Carlão. Obrigado, Marinho. 11h18. More a 500 metros do Parque Taquaral. O Sência Taquaral tem apartamentos de 2 dormitórios com suíte, varanda gourmet e lazer premium. Acesse meucencia.com.br. CBN Esportes Campinas.
(11h19). Lupe, vamos mandar um alô pra galera aí, hoje quarta-feira, 26 de fevereiro, o que a galera está mandando aí? Olha, vamos com calma, né? Vamos com calma. O que a galera está mandando? O Juan Ferreira, dá uma atualizada no DM da Macaca. É o Carlão que mandou mensagem aqui pra gente. No DM da Ponte a gente tem o Elvis, né, que teve uma lesão muscular, só deve retornar aí ou para caso uma classificação da Ponte para a segunda fase, que está programada ali para o dia 12, 13 de março, ou para a estreia na Série C. O Gé é uma situação que vai um pouquinho mais, e o Arthur é um desconforto, né? A Ponte ainda não se pronunciou a respeito do resultado dos exames do Arthur, mas ele tá fora do jogo de hoje, beleza? Grande abraço pra você, meu grande amigo. É o doutor que mandou mensagem aqui. Ele é deixa eu ver, esqueci o nome dele. É o Juan. Juan deve ser doutor. Juan, né? olha aí. Jaleco. Grande abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Gonçalves. Gonçalves é torcedor, sabe de quem? Do Botafogo. E mandou uma notícia aqui, cara. Qual Botafogo? Botafogo do Rio. O Rio, que já teve em suas fileiras Gonçalves, zagueiro, campeão brasileiro. Será que é o mesmo? Pode ser. Seleção brasileira, Ele Copa mandou de 98. uma notícia aqui, eu vou até colocar o crédito, tá na ESPN. Botafogo fecha a volta de Marçal, lateral campeão da Libertadores, 2 meses após anunciar a saída. O Botafogo tá uma bagunça, hein? Cara, o Botafogo é uma incógnita, né? É uma interrogação gigante, né? Eu gosto muito de acompanhar podcasts, né? E essa semana eu assisti... Tem passaporte ou não? É verdade. Eu assisti um do Mauro César Pereira, polêmico, né? Mas um jornalista conceituado. Ele fala exatamente isso. É até complicado você analisar o Botafogo. Aí, não satisfeito, eu acompanhei outra entrevista do Renato Gaúcho, Renato Portaluppi, que está desempregado, curtindo férias e muito futebol ali no Rio. Ele também disse a mesma coisa sobre o Botafogo. Ele é um profissional. Sim. Né? Ele é um profissional. Perguntaram pra ele se ele havia conversado ou sido consultado pelo John Textor. Ele falou que não, que aceitaria trabalhar no Botafogo, mas que o Botafogo é essa situação. Ninguém sabe o que vai ser do Botafogo. Se é aquele Botafogo 2024, maravilhoso, campeão de tudo, ou se é o Botafogo, infelizmente, das últimas temporadas em que não teve sucesso. O Rafael mandou a mensagem aqui, sinal de alerta ligado pro jogo de hoje. Se a Ponte Preta vacilar, pode ficar pelo caminho, assim como o Sport, que ontem foi eliminado. É o regulamento traiçoeiro, né? É um regulamento que mudou em relação à Copa do Brasil. O empate não dá mais o direito ao melhor ranqueado e, por isso, o Sport ontem foi eliminado. Perdeu do Operário lá de Várzea Grande, né? Ô Lupe, não tem essa conversa, que o time quase foi rebaixado no Catarinense, é um time de menor investimento. É um jogo só, as coisas ficam iguais. Além destas zebras na Copa do Brasil, tivemos a eliminação do Boca Juniors, o Papa Títulos de Copa Libertadores, ontem nos pênaltis, venceu a Alianza no tempo normal, mas caiu nas penalidades. E o Juventude também foi eliminado ontem na Copa do Brasil. Juventude, né? Caiu pro Maringá. O Maringá, que é um concorrente de Ponte Guarani na Série C do Brasileiro, subiu. É um time estruturado, se não me engano é SAF, e ontem eliminou o Juventude. Venceu por 1-0, se não me engano, isso, 1-0. Deixa eu até pegar aqui. Lá no estádio Willie Davis. O Willie Davis, a casa do Maringá, isso mesmo, 1-0 pro Maringá. O Sport foi eliminado nos pênaltis, 0-0, e aí o Operário nos pênaltis acabou vencendo. Criciúma também passou um sufoco para ganhar do outro Operário do Mato Grosso do Sul, e o Vitória, que também é Série A, teve muitas dificuldades para vencer o Maranhão lá no estádio Castelão. Jogo bravo, jogo perigoso. Que o torcedor não se iluda com campanha de estadual, tanto pro lado da Ponte como do lado do Concórdia. É um jogo só. O jogo é no estádio, né? O duelo é no estádio do Concórdia, então a Ponte tem que ir com muita seriedade para trazer a classificação. O professor Américo, ele é santista e tá mandando um abraço aqui pra gente. Outro abraço para você, professor Américo. E deixa eu ver aqui que tem mais 2 mensagens chegando. Final do telefone 3465. Tá falando quais os reforços que o Guarani vai contratar. A gente fala daqui a pouquinho. Tem o Vaz aqui também. Fala, meus caros, ótima tarde. Olhando por um lado positivo, não seria positivo essa não classificação da Ponte no Paulista e podemos se dedicar à Copa do Brasil, que é mais rentável,
ou estou falando besteira? Não, besteira não, esse é um pensamento seu, mas a classificação seria importantíssima em todos os aspectos, Copa do Brasil, visibilidade, poderia enfrentar o São Bernardo na outra fase, que é um time que de igual para igual poderia brigar, diferente se fosse o Palmeiras. A Ponte perdeu, é de se lamentar sim, mas tem esse tempo longo agora para se preparar para uma Série C, mas não foi positiva a eliminação da Macaca não. Daniel também tá aqui com a gente, participando, falando que está acompanhando as informações do esporte. Quem é esse aqui também? Deixa eu pegar aqui, o personal Dan Ribeiro, hein? Olha só. Abraços a todos. Deixa eu ver aqui. Abraços a todos, tamo junto. Mudou uma figurinha. Tamo junto. Boa. Hoje está um cheirinho de classificação do Concórdia. Concordam? Matheus James. Concordo. O Concórdia tem chance. Eu acho que é 50-50. Não é vida fácil pra Macaca, não. O Concórdia vai jogar com tudo, vai jogar pra cima da Ponte. E a Ponte corre risco, sem dúvida alguma. Só pra atualizar, ontem o Vitória venceu o Maranhão por 1-0, classificado. O Atlético, Série B de Campeonato Brasileiro. O Roger tá com cara boa pra um futuro legal como treinador, né? Um início muito promissor. O Atlético de São João del Rei, Minas Gerais, venceu o Barcelona da Bahia por 2-1. Maringá eliminou o Juventude 1-0. O Criciúma venceu o Operário do Mato Grosso do Sul por 1-0. Já o Sport foi eliminado pelo Operário de Várzea Grande do Mato Grosso nos pênaltis 4-2. O Furacão, o Atlético Paranaense, eliminou o Pouso Alegre, venceu por 2-0. Hoje, além do duelo entre Ponte Preta e Concórdia e Ponte Preta, temos outros times que são destaques no futebol nacional. Por exemplo, o América Mineiro encara o Cascavel. Cascavel que um dia tirou a Ponte Preta da primeira fase. Foi Cascavel, o ano que a Ponte caiu, né? 2022. E América Mineiro, às 7 horas. Quem também entra em campo hoje é o Fluminense, que encara o Águia de Marabá, 7h30 da noite. Deixa eu ver outro aqui. Quem mais que tem? O Remo, Série B de Campeonato Brasileiro, enfrenta o Gás, que eu não sei o que significa, 8h30 da noite. O Coritiba enfrenta o Ceilândia, esse jogo é amanhã. E o Operário de Ponta Grossa encara o Humaitá às 9 horas da noite, e 9h30 tem Ponte Preta e Concórdia. Essa é a traiçoeira Copa do Brasil. A Ponte Preta, ela tá na Série C do Brasileiro. Os times de Série C e Série D e sem divisão, só de participarem da Copa do Brasil, todo mundo ganha um pouco. Série A, Série B, Série C, Série D e outros times sem divisão. Só de participar da Copa do Brasil, R$830 mil. E se a Ponte vencer hoje o Concórdia e avançar para a segunda fase, R$1 milhão. Bela grana, hein? Em caso de vitória, então, 1.830.000. Juntando as duas premiações, sim, juntando as duas premiações. Olha o tamanho dessa partida, né, Lupe? Se levarmos em conta até a situação financeira, o que representa esse jogo, talvez seja o duelo mais importante da temporada para a Ponte, né? Uma vez que no Paulista ela conseguiu um primeiro objetivo, a gente fala também de jogos importantes contra Guarani e contra os grandes clubes da capital, mas esse jogo financeiramente ele viabiliza um futuro legal para a Ponte, né? Porque tem a Série C, a preparação e requer um investimento, né? Então a Ponte ela precisa sim vencer, precisa encarar com seriedade, fazer valer a campanha do Paulistão fora de casa, em que ela foi muito bem. É um jogo que se encaixa com a ideia, né, a filosofia do técnico Alberto Valentim. E já a gente vai falar mais da Ponte, mas eu espero um bom jogo aí da Macaca às 9h30, Lupe. Tarde, hein? Tarde. Sabe quem tem outra decisão também às 9h30 da noite? Quem? O Corinthians. Pela pré-Libertadores, o Corinthians enfrenta a Universidade Central da Venezuela. Jogo de ida foi 1-1. Corinthians perdeu a chance de matar o confronto no primeiro jogo, perdeu um caminhão de gols, e com isso leva aí a decisão ainda meio que aberta para o jogo de hoje, que acontece na Neoquímica Arena também às 9h30 da noite, com transmissão aqui na tela da IPTV e também da CBN Campinas. CBN São Paulo. CBN Campinas vai passar o jogo da Ponte Preta. Hoje nós estaremos com Ponte e Concórdia a partir das 9 horas da noite. Mateuzinho, lateral do Corinthians, falou sobre esse duelo decisivo do Timão. A preparação muito boa, o elenco todo está muito focado para essa partida. Nós sabemos o peso que vai ser essa partida, a importância para o clube também, até para nós, para a sequência
da temporada, da competição, e tenho certeza que será um jogo muito forte da nossa equipe, que a gente vai buscar nos 90 minutos a classificação de qualquer maneira. E conta com o apoio da torcida, né? Neoquímica Arena lotada hoje às 9h30 da noite. O técnico Ramon Dias deve fazer apenas uma mudança, né? A saída do Hugo na esquerda para a entrada do Matheus Bidu. Provável Corinthians para encarar a Universidade Central com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, João Pedro Choca e Matheus Bidu. José Martínez, Carrillo e Breno Bidon, além do Garro na meiuca, e no ataque Memphis Depay e Yuri Alberto. Você quer a equipe do Universidade Central? Eu quero, vamos lá. Miguel Silva, Kendris Silva, Adrian Martínez e Simarra, além do Cumana na lateral esquerda. Solé, Alexander Gonçalves e Samuel Sousa. No ataque, Zapata, Juan Cuesta e Ortiz. Lembrando que no primeiro jogo 1-1, quem vencer garante vaga na terceira fase pré-Libertadores. Ainda não é a fase de grupos. Empate, decisão nos pênaltis. Poderia fazer um segundo jogo mais tranquilo se tivesse matado lá na Venezuela, se tivesse ligado no jogo, encarado com personalidade, mas isso não aconteceu e agora tem uma decisão. Eu acho que se colocar em prática aquilo que tem feito no Campeonato Paulista, o Corinthians tem tudo para vencer e de uma maneira tranquila. Ô Lupe, o técnico Ramon Dias, ele até acenou em algum momento da semana, deve ter treinado com esta formação, com Thales Magno na frente, utilizando 3 atacantes, e aí ele abriria a mão do José Martínez, fazendo o Breno Bidon e o Carrillo ali atrás. Agora, eu acho que ele ainda vai entender um pouco o jogo, por isso ele coloca a formação que tem atuado, não vai se expor tanto diante dos venezuelanos e arma um meio campo um pouco mais precatado aí com 3 volantes, mas 3 volantes bons de bola, né? Breno Bidon, Martínez e Carrillo, e o Garro um pouco à frente para municiar Yuri Alberto e Memphis Depay. E muita gente deve imaginar confronto fácil pro Corinthians, tranquilo. Vamos pegar 2 exemplos. Ontem Boca Juniors está fora. Isso mesmo, você não ouviu errado. O Boca Juniors está fora da Libertadores 2025. O time argentino perdeu, na verdade ganhou por 2-1 do Alianza Lima, só que no primeiro jogo foi 1-0. Então foi para os pênaltis a decisão, 5-4 para o time peruano. O Boca Juniors está eliminado. Quem também está fora é o Santa Fé, um time tradicional da Colômbia. Sim. Perdeu por Deportes Iquique. Também nos pênaltis, cara, 2-1 nos pênaltis. Tá tudo muito igual, né, Deve Lucas? ter sido uma tragédia as cobranças, né? A gente vê Copa do Brasil, Libertadores aí não tem, mas é tudo equilibrado. E o Bahia venceu o The Strongets por 3-0. The Strongets é um time também tradicional da Bolívia, sempre participa da Libertadores, só que o Bahia está confirmado na terceira fase pré-Libertadores, antes da fase de grupos. Boa, Antônio Lupe, 11h32, nós vamos pro Repórter CBN. Na volta a gente vai falar um pouco sobre o Palmeiras. Vitor Roque vem, não vem, La Liga vai liberar, o Santos se preparando para encarar o Bragantino, que tem Copa do Brasil amanhã, e o São Paulo, hein, Pablo Maia se machucou novamente. Bobadilha deve ser o titular aí nas fases agudas do Campeonato Paulista. Repórter CBN. CBN Esportes Campinas. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025. O país criou mais de 137 mil empregos com carteira assinada em janeiro. O número é 20% menor que o registrado no mesmo período de 2024. Mesmo assim, o dado veio acima dos 48 mil postos formais que eram esperados pelos economistas. Na segunda-feira, o ministro Luiz Marinho afirmou que o resultado seria superior a 100 mil vagas.
O ministro da Casa Civil, Rui Costa, atribuiu a queda na popularidade do presidente Lula a dificuldades do governo com a comunicação e ao aumento no preço dos alimentos. Uma pesquisa Genial Quest em 8 estados, que representam 62% do eleitorado brasileiro, mostrou que a reprovação de Lula chega a pelo menos 50%. O ministro Rui Costa disse que o governo já começou a fazer alterações na comunicação e que os preços de alguns produtos devem cair em razão da safra. Ele deu as declarações à Globo News. O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, defendeu punição adequada para evitar uma nova tentativa de golpe de Estado, crime pelo qual o ex-presidente Jair Bolsonaro e 33 aliados foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República. Ele afirmou que não tem como a corte deixar de julgar o que classificou como articulação aparentemente estarrecedora, que envolvia até o planejamento de assassinatos. Barroso também disse que o Brasil acalmou do ponto de vista institucional. Ele afirmou, no entanto, que o julgamento dos investigados pela depredação das sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro de 2023 ainda gera certa divergência na sociedade. No horário de Brasília, 11h35. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Na rede CBN, Larissa Lopes, com informações diretamente de Brasília. Larissa. Marcela, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse que o governo desistiu de acabar com o saque aniversário do FGTS, mas, segundo ele, vai continuar militando pelo fim dessa modalidade de saque. Segundo Luiz Marinho, o fim do saque aniversário, que foi criado durante o governo Bolsonaro, não tem chance de prosperar no Congresso e negou que a medida seja por conta da popularidade. O saque aniversário é uma distorção do papel do fundo. Veja, agora o governo não decide essas questões sozinhos. Eu sou realista, pé no chão, né? Ao consultar o parlamento disse, isso aqui não tem chance de prosperar. Então eu não vou ficar insistindo com uma coisa que não tem chance de prosperar. Esse é o fato, tem nada a ver com popularidade. O Congresso, que aprovou no governo anterior, que hoje o presidente... Bom, a fala do ministro foi agora durante a divulgação dos dados do CAGED. Marcela. Obrigada pelas informações, Larissa Lopes. No horário de Brasília, 11h36. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. 11h38. Lupe, dando um rolê lá pela nossa capital. Capital paulista, né? Eu vou parar ali no Allianz Parque, com o Palmeiras se preparando para enfrentar o São Bernardo. Mas os bastidores movimentados, né? A diretoria está próxima de acertar aí com o Lucas Evangelista, o bom volante do Bragantino. É São Paulo, né? Ele é cria do São Paulo. Sim. E o Palmeiras acertou o empréstimo do Fabinho, aquele volante bom de bola também. Ele acertou o empréstimo pro Red Bull Bragantino. Olha lá, o jogador que era fixado
no contrato uma opção de compra de 60% dos direitos econômicos por 4 milhões de euros, cerca de 24 milhões de reais. E deve fazer parte desse pacote envolvendo a chegada do Lucas Evangelista. Se não me engano, também tem alguma coisa relacionada ao John também, que era do Palmeiras, foi pro Bragantino. O Lucas Evangelista é um jogador interessante, jogador moderno, né? Que o pessoal é o box to box. É o box to box, pisa na área, tá sempre beliscando ali no ataque, mas ajuda na defesa. É o jogador que todo técnico gosta de ter no time. Agora tem essa situação envolvendo o Vitor Roque. O Vitor Roque é aquele mesmo que foi formado na base do Cruzeiro, mas no Atlético Paranaense ele teve destaque, foi negociado com o Barcelona, mas no time catalão não foi nem perto daquilo que o Vitor Roque desempenhou com a camisa do Furacão, e foi negociado por empréstimo com o Real Betis. Sim. Só que também não consegue jogar. É aquela questão da adaptação. O jogador não conseguiu se adaptar ao futebol europeu. O Palmeiras já tem um acerto com o Vitor Roque, já tem um acerto com o Barcelona, e o que tá pegando? Questões burocráticas, porque a La Liga, que é a responsável pelo Campeonato Espanhol, ela não autorizou a negociação, afirmando que a janela do futebol espanhol ela está fechada, e com isso os times não podem nem contratar e nem dispensar jogadores. Porém, a janela do futebol brasileiro ela está aberta, e o Palmeiras se apega justamente nisso. Como o clube de destino, que é o Palmeiras, está no mercado onde a janela está aberta, pode negociar o jogador. Então os advogados do atleta, os advogados do Palmeiras estão tentando essa liberação para que o Vitor Roque assine por 5 anos com o Palmeiras, jogador de 19 anos. 19 anos. Potencial de mercado. Potencial de mercado, porque o Palmeiras tem esse desejo do Mundial, quer reforçar o elenco, e também já pensando na saída do Estevão, que é um atleta que joga ali próximo ao que o Vitor Roque atua no campo, já fazendo então essa reposição. Mas é uma negociação difícil e o tempo tá correndo. Hoje é dia 26. Até sexta, né? Até sexta-feira, que é o período em que a janela do Brasil ela será encerrada. E seria uma contratação de impacto, sem dúvida alguma. O Santos se preparando, enfrenta o Red Bull Bragantino no próximo fim de semana. Primeira partida é o duelo pela fase quartas de final. Semana que vem, né, dia 7 de março, tem convocação de seleção brasileira e o Neymar espera ser convocado. Eu acho que não só pelo que ele está jogando, mas pelo que ele representa para a seleção, eu creio que ele vai ser chamado. E o São Paulo teve aí, infelizmente, né, a lesão do Pablo Maia, né, tornozelo direito, ligamento, vai passar por cirurgia. O São Paulo não determina um prazo de recuperação, um prazo de volta. Sem o Pablo Maia, Bobadilha deve ser o titular nas próximas partidas, só que o São Paulo já se interessa por Thiago Mendes, que um dia também defendeu a camisa tricolor. Está lá no futebol árabe, 32 anos, e poderia ser aí uma boa peça de reposição, mas tem negociação no meio, né, Lupe? Aí não é fácil. Não é fácil, né? Aí os times querem dinheiro, os daqui não querem pagar, os de lá querem receber, aí envolvem outros atletas, jogadores mais jovens, aí vira uma confusão danada. Tá aí o Tricolor, tá aí o Santos, o Palmeiras e o Corinthians, que tem duelo hoje pela Copa Libertadores. 11h42, vamos com a galera. Antônio Lupe, o Ponte Pretano na expectativa de classificação na Copa do Brasil, e o Bugrino preocupado com reforços, a Série C já está aí. Responde a pergunta do Antônio Wilson lá da Nova Europa. Carlão, por que só os jogadores brasileiros não ficam na Europa para cumprir o contrato? Lupe, isso aí é debate, um eterno debate, né, meu parceiro de bairro lá na Nova Europa. Eu acho que os jogadores do Brasil eles estão indo muito cedo, mas isso é um caminho sem volta, né? A gente acabou de falar do Vitor Roque, ontem no Arena a gente discutiu isso também. O Vitor Roque tem 19 anos, cara, 19 anos. Ele é revelado pelo Cruzeiro, uma passagem rápida, né, pelos profissionais, já desperta interesse do Atlético Paranaense. No Atlético foi um assombro, vai pro Barcelona, não consegue jogar, vai pro Betis, o início até legal, mas depois não conseguiu aparecer. Está aí, podendo voltar ao Brasil. Acho que os jogadores vão muito novos pro exterior, precisam realmente de uma adaptação, ou eles vão para um centro de menor importância para depois sim, aí eles luzirem, eles aparecerem nos grandes centros do futebol europeu. O Renato Alves fala assim, absolutamente nada a ver a função do Estevão e Vitor Roque em campo. Os dois são atacantes.
Jogariam claro juntos. que podem jogar juntos, mas um joga mais aberto, o Vitor Roque joga centralizado, mas pode jogar aberto também. Agora, absolutamente nada a ver se o Vitor Roque fosse goleiro e o Estevão fosse zagueiro. Aí sim não teria nada a ver. Mas eu respeito a tua opinião, Renato. Grande abraço pra você. Renatão, mas dá pra jogar junto, não pô. É Estevão absolutamente nada a ver. Se um fosse goleiro e o outro fosse volante, aí não tem nada a ver. Os dois são jogadores de ataque. Se você quiser colocar o Vitor Roque, mas ele não vai se dar bem aberto do lado do campo como o Estevão joga. Tudo bem, mas são atacantes. Sim. E outra, é um cara de peso que está saindo. Nada a ver se um goleiro ou fosse lateral, É um cara de peso que está saindo, vai pro Chelsea. Renato. E é um cara de peso de seleção brasileira, de Barcelona, né? Que pode chegar a qualquer momento no Allianz Parque. Renato. Andréa Marques. Será que é aquele também? Andréia. Mandou uma mensagem, mas é pro jornalismo, a gente já vai repassar. O Cris Salvione tá aqui com a gente, mandou mensagem, deixa eu ver o que o Cris mandou. Vitor Roque e o Gabigol, é o novo Gabigol, vai pra Europa e não acha nada. E ele ainda fala que no mundo business, como no futebol, para quem liquidar a partida lá, se podemos ter renda bruta aqui em Itaquera. Por hoje é só e vai, Corinthians. Falando que o Corinthians fez o jogo da volta para pegar dinheiro. Não, acho que não. E outra, corre risco, né? A gente sabe da diferença técnica entre as duas equipes, mas corre risco. Se o Corinthians não jogar com comprometimento, ele corre risco de ser eliminado. Cuidado com o Concórdia, são muito rápidos, vão da Europa à América em apenas 4 horas. O Concorde, né, que é o avião. Antigamente eu não tinha um entendo avião. de aviação. Não, puxa aí, você vai ver, puxa aí. Avião Concorde. É isso? É um avião supersônico gigante. Acho que nem tem mais esse tipo de avião. O nosso especialista em aviões, ele é o Almeida. Ele é o Almeida, daqui a pouco vai tirar. Ele vai tirar a nossa dúvida com relação ao Concorde. Ok? Tá bom, Lupi, 11 horas 45 minutos. Como que é, Valmerzinho? Tem um intervalinho? Vamos fazer um intervalo, hora do vôlei, aí a gente volta com as notícias do Bugrão e a preparação da ponte para a partida de logo mais em Santa Catarina. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Saúde para quem quer crescer. Piga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. Vamos com a hora do vôlei aqui no CBN Esportes para informar que ontem tivemos a vitória do São José pela Superliga Masculina por 3-1 em cima do Neurologia Ativa, que caminha a passos largos de volta à Superliga B. O time goiano não se adaptou à principal divisão do vôlei brasileiro. E amanhã tem confrontos muito interessantes da Superliga Feminina. Simplesmente Vôlei Bauru contra o Minas, a gente tá falando do segundo contra o terceiro colocado, e o Osasco contra o Praia Clube. Praia Clube é o primeiro, Osasco é o quarto. Então uma espécie de mata-mata aí na rodada da Superliga Feminina, que também reserva fortes emoções para quem é apaixonado pelo vôlei. Bom dia pra você. Amanhã, tarde pra você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Horas 49 minutos, Lupe e o Bugrão. O Guarani se reapresentou, o elenco do Guarani se reapresentou ontem após o fim da participação do Bugre no Campeonato Paulista. O Guarani conseguiu cumprir o primeiro objetivo, que foi a permanência na Série A do principal estadual do Brasil. Os atletas agora foram liberados e retornam no dia 5 e vão iniciar aí a pré-temporada visando a Série C do Campeonato Brasileiro. O Rafael Bilu, uma das últimas contratações do Guarani e que teve um papel importante no empate com o Corinthians em 2-2, falou a respeito do jogo contra o Timão, o gol que ele marcou, a tal lei do ex e também esse período onde ele chegou para vestir a camisa do Alviverde. Sobre o jogo, eu creio que fizemos um bom jogo, sabendo a dificuldade que é ser jogar dentro da arena, com o torcedor do Corinthians empurrando, com o time querendo ganhar também. Mas soubemos suportar, soubemos defender, soubemos aproveitar as oportunidades quando tivemos e resultou não na nossa vitória, mas um bom jogo que deu empate. E todo o meu gol foi um gol especial, né? Eu fui criado no Corinthians desde pequenininho, sempre sonhava fazer um gol, né? Depois que a arena foi construída e graças a Deus pode acontecer. Hoje pelo Guarani, foi onde Deus quis que eu estivesse hoje, e graças a Deus eu fiquei muito feliz. Eu, como cheguei depois, tive um pouco precisei um pouco de mais dias para poder chegar no meu potencial, no meu máximo, né? Tanto fisicamente, tecnicamente. Creio que ainda acho que não pude chegar, eu ainda podia melhorar muita coisa ainda, tanto técnico quanto físico, mas espero nessa pré-temporada que vamos ter novamente, né? Eu posso agora começar desde o começo e poder chegar nesse 100%. Eu acho que o nosso desempenho foi muito bom, a gente subiu as expectativas, a gente escutava muito que por ser um time novo, imaturo, a gente iria brigar por rebaixamento e felizmente todos aqui são novos, mas tem muita vergonha na cara, são homens de assumir a responsabilidade e tenho certeza que todo mundo aqui sai com a consciência limpa de ter feito um grande trabalho, de alguém que pessoas afora acreditavam que o Guarani brigava por rebaixamento e hoje, até o último jogo, a gente estava brigando por classificação. E a gente subiu a expectativa assim, saímos felizes e confiantes para o resto da temporada. Tem muito tempo agora para preparar a equipe, o Maurício Souza, o Guarani ainda não tem a data de estreia. A tabela da Série C deve ser divulgada aí em breve, mas é um período longo. No calendário do futebol brasileiro, que foi divulgado no finalzinho do ano passado, a Série C está programada para começar no dia 13 de abril. Nós estamos no dia 26 de fevereiro, mais de 40 dias de preparação para a disputa da terceira divisão do futebol brasileiro. Prejuízo e o clube tem que se reorganizar e se estruturar para colocar e deixar as contas em dia, até porque não tem jogo, não tem participação, patrocinador e tudo mais. Ô Carlão, só mais uma informação aqui, o clube do Guarani, ele ainda é, né, muito importante para a cidade de Campinas. No passado era um dos principais, se não o principal da cidade, e o Guarani colocou uma nota que o clube iniciou o aterramento da piscina olímpica para o surgimento de novas quadras. O Guarani Futebol Clube iniciou o aterramento da área onde era localizada a piscina olímpica. A área estava desativada há cerca de 12 anos por conta de problemas estruturais e de vazamento. Além dos problemas elencados, a piscina acumulava água da chuva e dejetos do tempo, além de um impacto visual desagradável.
Com o aterramento da piscina, o espaço passará a abrigar novas quadras esportivas, dando nova vida e uso ao espaço que se encontrava ocioso. É a nota que o Guarani acabou divulgando aí sobre a piscina olímpica lá no Clube do Vulgo. Você até me perguntou, né, Lupe, é bom ou é ruim? Cara, o lado emocional da coisa, né, o lado afetivo é triste, né? O Clube do Guarani é um dos grandes clubes, né, de Campinas. Nossa, o Guarani era tradicionalíssimo, né? Era chique você falar que era sócio do Guarani, o Carnaval do Guarani, o Clube do Guarani, a piscina olímpica que revelou tantos talentos, né? E agora, por toda essa situação, ficou obsoleto, né? Aliás, hoje o clube associativo é algo, né, em virtude dos condomínios, né? Os condomínios de alto padrão, as casas, né, com piscinas. Hoje os clubes associativos, é claro, temos muitos em Campinas, regatas, tênis clubes, e que permanecem aí, mas ficaram assim meio que obsoleto, e o Guarani, infelizmente, se deparou com essa situação, vai construir novas quadras, agora na moda, né, os esportes de areia e tal, e a gente espera que o Clube do Guarani permaneça, é um clube muito legal, um clube maravilhoso. O Clube do Guarani tinha a piscina feijãozinho, a G, piscina G é o G do formato Guarani, G do Guarani. Então tá aí, a modernização do clube, o Clube do Guarani Futebol Clube. Ô Lupe, 11 horas e 55 minutos, a Macaca está lá em Chapecó, está lá em Concórdia e vai enfrentar o time local 9h30 da madrugada. Os nossos trabalhos começam às 9. Às 9 horas, o início da jornada do Futebol Globo CBN para Concórdia e Ponte Preta, estreia da Macaca na Copa do Brasil 2025. A Ponte que volta à Copa do Brasil. Ano passado não participou do torneio e isso foi muito ruim, até por conta do lado financeiro. Lado financeiro que também é importante para a Macaca garantir a classificação para a segunda fase da Copa do Brasil. Só de participar do torneio, os clubes de Série C, Série D e C em divisão receberam R$830 mil. Em caso de classificação, a Ponte vai conseguir a premiação que é destinada pela CBF de R$1 milhão. E se passar de fase, vai encarar o vencedor do duelo entre Portuguesa e Botafogo da Paraíba, que jogam amanhã no Canindé. O técnico Alberto Valentim encerrou ontem a preparação da Ponte Preta. A Macaca fez um treino no CT da Chapecoense e o treinador tem uma baixa em relação ao último jogo do Campeonato Paulista, na derrota do Bragantino por 2-0 em pleno estádio Moisés Lucarelli, jogo que acabou aí causando também a eliminação da Macaca no Campeonato Estadual. O Arthur, lateral esquerdo, está fora do jogo. Ele saiu logo no comecinho da partida contra o Massa Bruta, precisou ser substituído. O João Gabriel foi quem atuou improvisado no setor. Com isso, essa é a principal dúvida. Se o Barcelos, que é lateral esquerdo, mas estava jogando de zagueiro, volta para a posição de origem, ou se ele mantém aí essa improvisação no lado esquerdo do campo. Provável time da Ponte com o Diogo Silva no gol, 3 zagueiros, né? Simon, Emerson e provavelmente o Danilo Barcelos, a não ser que ele coloque ali o Sérgio Rafael e manda o Barcelos para a lateral esquerda. Meio campo com Lucas Cândido, Léo Oliveira e Serginho, Maguinho aberto na direita e o João Gabriel, ao que tudo indica, improvisado na esquerda. No ataque, Everton Brito e também o Jean Dias. Esse é o provável time da Ponte Preta, que vai enfrentar um Concórdia não tão conhecido. O time catarinense escapou do rebaixamento aí nas últimas rodadas do Catarinense, ficou ali na primeira posição fora da zona do descenso, e é um time que conquistou a maioria dos pontos jogando em casa, jogando no estádio Domingos Machado de Lima, que hoje é o palco do duelo contra a Macaca. O time do Concórdia, do técnico Jailson Zata, deve entrar em campo com o Alexandre Vila, conhecido, atuou no Sertãozinho de Eliel Almeida, Gabriel Biteco, Pedro Sela, Felipe e Patrick Anes. No meio-campo, Foguinho, Índio e Péricles. No ataque, Felipe Rangel, Kerly e Wesley Santos. Esse é o provável Concórdia
lá no Oeste Catarinense. A bola rola às 9:30 da noite e a partir das 9 a gente já traz as informações, a ficha técnica, as opiniões e tudo que pode acontecer nesse duelo de estreia da Macaca na Copa do Brasil 2025, Carlão. Olha, Lupe, eu acho que o Alberto não vai mudar o posicionamento do Danilo Barcelos. Eu acredito que o Danilo vai jogar ali como um terceiro zagueiro, né? Um zagueiro ali pelo lado esquerdo, às vezes com uma certa liberdade de apoiar o setor ofensivo. Eu acho que ele vai permanecer com o João Gabriel de ala, né? Porque eu digo permanecer que o João Gabriel entrou ali no primeiro instante do jogo contra o Bragantino. Então acho que ele não vai realizar mudanças. Agora, a gente espera uma Ponte ligada, compenetrada, uma Ponte competitiva, assim como foi principalmente nos jogos fora de casa, dentro do Campeonato Paulista. Ela vai ter que se impor, não tem essa de jogar por resultado, jogar com o regulamento, porque isso, o regulamento não permite. A Ponte vai ter que ganhar para seguir na Copa do Brasil e vai ser um jogo de intensa pressão, né? O Concórdia não fez um campeonato estadual legal, quase que foi rebaixado, aliás escapou, mas perdeu para o Santa Catarina na última rodada, mas vai jogar na base do entusiasmo, o estádio cheio, vai para cima da Ponte. A Ponte vai ter que ter muita concentração, personalidade, ficar com a bola, se impor diante de um time que tecnicamente é um nível inferior, para a Ponte voltar aí com os 3 pontos, ou melhor, voltar com a classificação. Mas jogo duro, não pense o Ponte Pretano que a Macaca vai encontrar facilidades lá no Oeste Catarinense. Oeste Catarinense. É, terra do nosso amigo Rangel Agnolin. Será que ele foi lá acompanhar os meninos da Macaca? Eu acho que pode ter ido, né? Porque ele acompanha sempre as atividades da Chape, foi no CT da Chape lá, né? No CT... alguma coisa amarela, esqueci como é que chama lá, mas ele acompanha sempre, tá sempre ligado, de olho no lance. Lá tem muito problema pro avião, né? Pousar, porque é muita neblina. A gente, frio, né? A Ponte teve problema lá, né? Teve aquele jogo que foi, depois não foi de novo. Acho que demorou uns 3 dias pra ter o jogo, né? Mas a Ponte chegou, porque ela treinou ontem lá já, então tá tranquilo. Aí pra voltar, não precisa ter tanta pressa, né? Porque a Ponte também joga a Série C do Campeonato Brasileiro só dia 13 de abril, mas se conquistar a vaga, segundo o regulamento da Copa do Brasil, a segunda fase ali, mês de março, 12, 15, são as datas aí desses jogos da segunda fase. E lembrando, como eu disse, o adversário do vencedor de Concórdia e Ponte sai de Portuguesa e Botafogo da Paraíba. Times conhecidos, porque a Portuguesa é um time de Campeonato Paulista, enfrentou a Ponte, né? A Ponte empatou em 0-0, lembra aquele jogo que teve com 2 a mais? E o Botafogo da Paraíba é um rival da Ponte do Guarani na Série C do Campeonato Brasileiro também. Bem, Antônio Lupe, 12:01, a gente encerra aqui o CBN Esportes. Hoje a jornada é longa, né? Porque tem uma arena e depois tem a nossa jornada esportiva que começa às 9 horas com Concórdia e Ponte Preta. Lupe, bem lembrado, eu falei que o jogo é no Canindé, não é no Canindé, Pacaembu. É no Pacaembu. Quem me mandou a correção aqui foi o Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. O jogo da amanhã é no Canindé e não no Pacaembu e não no Canindé. Boa, Antônio Lupe. Valeu, desculpa. Valeu, a luz é no Canindé. A luz é no Pacaembu. Meu Deus. A gente volta às 4 com a Arena. Valeu, galera. Até lá. Repórter CBN.